Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Continuo a ler As Origens da Torá, do Israel Finkelstein. Assinam o novo artigo os dois, o Finkelstein e o Homer. Dessa vez eles vão deixar Abraão de lado e passam a tratar de Jacó. Eu achei o texto sobre Abraão muito ruim. Muito ruim. Eu não o usaria para dar aula para meus alunos. O fundamental de Abraão não foi mencionado, foi largado de lado, e Abraão virou um herói de São Josias. Texto horroroso, ruim e, para mim, errado. Eventualmente, errado estou eu. Vamos ver o que os dois vão dizer de Jacó. Vão pôr Jacó sentado no colo do menino Josias de Jerusalém. Tem o menino Jesus de Praga. E os dois são adoradores do menino Josias de Jerusalém. Jacó vai terminar sentado no colo de Josias? Vamos ver. Eu vou começar a ler, não vou terminar hoje, obviamente. São muitas páginas. Temos aí um bom número de vídeos pela frente ainda. Talvez eu leia da 96 a 99. Se aceitamos a hipótese documentária tradicional, não aceito, chamada nova hipótese documentária, ou até mesmo uma data tardia do javista, com ou sem um eloísta, é tudo bobagem, javista, eloísta, para mim tudo bobagem. A história de Jacó deveria ser considerada como parte de um encadeamento narrativo mais vasto, que se inicia com a criação do mundo, ou com os patriarcas, e continua com a história de Moisés, até a sua morte, ou até a conquista do país. Ou seja, outra Bíblia, né? Tem a Bíblia javista, a Bíblia eloísta, a Bíblia deuteronomista, a Bíblia sacerdotal, a Bíblia para todo mundo. A teoria documentária caiu de podre na década de 80 do século passado. 100 anos depois da weberiana fase de carisma, a Assembleia de Deus danou a abrir instituição de ensino teológico para todo canto. Agora tem que pregar fazendo esboço, estudando. Antes não podia estudar, porque o estudo é do diabo. Agora o estudo virou de Deus. Mas como Deus é uma besta, nas universidades dessas cavalgaduras, eles estão dando para os meninos livros da década de 80. Então, a molecada sai dos seminários, invade o YouTube, anunciando a teoria documentária. É triste ver gente passar vergonha por desinformação. Então, a teoria documentária já apodreceu tem muito tempo. Eu recomendo o excelente O Pentateuco em Questão. Esse modelo, segundo o qual o Pentateuco e o Hexateuco seria formado por 3 ou mais documentos paralelos, bullshit! Se excluirmos o eloísta, aos quais teria sido acrescentado o Deuteronômio, foi abandonado pela maioria dos estudiosos, ao menos da Europa continental. Já em 1976, Hendorf sustentou que os patriarcas constituíam uma unidade narrativa independente, que foi costurada com outros temas do Pentateuco, apenas num estado tardio. Sobre a história de Abraão, Isaac e Jacó, pode-se observar que os 3 patriarcas foram relacionados de maneira secundária, em particular através do tema das promessas divinas, bem como através do fato de que Yod-Re Vav-Re, mas é uma besteira. Eu não sei se o Yod-Re Vav-Re é dos 2 autores, o que eu diria uma idiotice erudita, ou é do tradutor, que seria uma idiotice profissional. Mas é uma idiotice de qualquer modo. Um exegeta, historiador, arqueólogo, a bosta que for, que use Yod-Re Vav-Re, para mim é uma besta. Se apresentou a Isaac como o Deus de teu pai Abraão e a Jacó como o Deus de teu pai Isaac.
A partir dos anos de 1990, a pesquisa sobre o Pentateuco redescobriu as observações feitas por Staerk e Galling, segundo os quais os relatos sobre os patriarcas e do Êxodo constituem, originalmente, dois mitos de origem diferentes e concorrentes. Segundo Homer, Schmidt, Gertz e atualmente também Bloom e outros, aí tem aqui a nota da PEC 809 textos, foi o autor ou o redator do relato sacerdotal que criou pela primeira vez uma relação entre os patriarcas e a história do Êxodo e de Moisés. Aceitar essa hipótese não significa necessariamente que as duas tradições de origem tenham sido colocadas por escrito pela primeira vez na época exílica. Vai botar Josias, você pode ter certeza que vão botar Josias na história. A neurose é absoluta. Os devotos, eu lembro do Ivan Lins cantando a bandeira do divino. A bandeira de Josias. Só me divertindo, porque eu vou fazer o quê? Não dá para levar a sério. Aceitar essa hipótese não significa necessariamente que as duas tradições de origem tenham sido colocadas por escrito pela primeira vez na época exílica ou no início do período pós-exílico. Presta atenção. Segundo Homer, o próprio, Schmidt, Gertz e atualmente também Bloom e outros, foi o autor ou redator do relato sacerdotal que criou pela primeira vez uma relação entre os patriarcas e a história do Êxodo e de Moisés. Aceitar esta hipótese não significa necessariamente que as duas tradições de origem tenham sido colocadas por escrito pela primeira vez na época exílica ou no início do período pós-exílico. Sobre a tradição dos patriarcas, Albert de Pourry, que escreveu o Pentateuco em questão, amadureceu a ideia de que a história de Jacó preserva uma tradição antiga que reflete realidades no final do segundo milênio antes de Cristo. Eu sou um graveto de graviola seco no chão do deserto do Saara. Se a história de Jacó guarda alguma porcaria do século... Qual é o século? Porcaria do segundo milênio. Século 20 a.C. Ah, vai tomar vergonha nas fuças. E que teve seu primeiro relato escrito produzido no século 8, ou seja, tradição oral, tipo essa que a gente aprende na escola. Século 20 a.C., 19 a.C., 18 a.C., 17 a.C., 16, 14, 13, 12, 11, 10, um milênio! Duas histórias de Brasil. Tradição oral. Tradição oral. É século 9, século 8 aqui. Traz aí o gravador da tradição oral que eu vou botar por escrito a tradição do século XX. É um bando de doido, não é possível. Esse pessoal é doido. Esse pessoal deve fumar maconha. Aqueles cachimbos europeus. Aquilo é maconha, crack, ópio, a bosta toda, porque não é possível. Não é possível. Honestamente, não é possível. Se fosse um brasileiro escrevendo isso, eu ia dizer que é idiota. Então eu vou dizer, o europeu é um idiota a falar uma idiotice dessa. Uma posição bastante semelhante é assumida por Bloom. De outro lado, N. Naaman sustenta que o relato sobre Jacó foi composto na época exílica. É um pouco mais plausível. Como parte integrante de uma história dos patriarcas que compreendia os relatos sobre Abraão e Isaac. Aí já está tudo errado. Este capítulo busca abordar a questão da data e dos contextos históricos do relato sobre Jacó, combinando considerações arqueológicas. Eu quero ver como é que vai combinar a questão arqueológica, eu quero ver. E exegéticas, pago para ver. Abraão, exegese, passou longe, foi só tradição que ficou. Exegese passou longe, muito longe. Eu não chamo o trabalho do capítulo anterior sobre Abraão de exegese. Aqui não é exegese, nem aqui nem no inferno. No céu sim, porque no céu vai a tradição, os santos, os lambibotas, essas coisas. Nós nos propomos a investigar, quero ver se vai investigar mesmo, indicações que permitam localizar e datar componentes ou extratos desses relatos complexos, a fim de tentar reconstruir a história em sua longa duração, ou mais precisamente, já assumiu que é longa. A história cultural dessas tradições.
Essas indicações podem ser detectadas na relação entre textos, contextos geopolíticos, realidades demográficas e de ocupação dos lugares, assim como nos topônimos mencionados, e os trabalhos arqueológicos realizados nesses mesmos lugares. Seguindo esse mesmo método, nós sugerimos no capítulo anterior uma estratigrafia que foi muito mal feita. Partiu de um equívoco e concluiu com outro equívoco. E uma cronologia dos relatos sobre Abraão, e buscamos identificar as camadas literárias e as realidades, ao mesmo tempo arqueológicas e históricas, nele subjacentes. E falharam. Na minha opinião, falharam. O capítulo anterior não tem mérito. Desde a Idade do Ferro até as épocas exílica e pós-exílica, e eventualmente até o período helenístico. Dizer que fez, ok, mas não fez não. A seguir, nós desejamos fazer o mesmo, espero que dessa vez seja bem feito, com as tradições sobre Jacó. Nós utilizaremos a exegese bíblica, pago para ver, e os indícios fornecidos pela arqueologia e por fontes extra-bíblicas, a fim de propor algumas observações preliminares sobre aspectos importantes de realia. Vou passar a usar esse termo realia nos meus vídeos para ver se dá sofisticação. Não vai ter fundamento nenhum, mas a palavra realia, o pessoal paga o livro só por conta da palavra realia. Capaz de lançar luzes sobre a história cultural e a tradição de Jacó. Bem, vou adentrar porque 11 minutos, vou ler mais. Norte e Sul. É amplamente aceito que o livro de Gênesis, assim como outras partes da Bíblia hebraica, inclui tradições do Reino do Norte. No entanto, não há dúvida de que o produto final do relato sobre os patriarcas reflete uma perspectiva do Reino do Sul. Isso inclui o próprio arranjo do livro de Gênesis. A história se iniciaria com o antepassado do Sul, Abraão, apresentado como o primeiro patriarca e o avô do antepassado do Norte, Jacó. Sim, isso é obviamente indicativo de que as duas histórias costuradas foram costuradas no Sul, que deu prioridade a Abraão. Óbvio. Os mulambentos de Israel, tudo com os trapos de bunda fugindo dos assírios, vieram tudo com cabeça baixa, era tudo de nariz empinado, porque aquilo ali era uma potência, a gente prende, a gente arrebenta. Levaram um sacode da Síria e vieram com o rabo entre as pernas pedir asilo aos pobres de Judá. Judá deu. A hora que costuraram as histórias, com certeza Israel ia querer, os descendentes, que as tradições de Israel ficassem na frente. Morre querendo o desinfeliz. Judá, pobre, meteu a sua tradição na frente e a de Israel atrás. A vingança do pequeno. O verdadeiro Davi vencendo o Golias na hora de montar uma história mentirosa. Abraão é pai de Isaac, que é pai de Jacó. Mentira! Mentira! Tem uns eruditos por aí que dizem que mito não é mentira. Não, mito é verdade verdadeira, quando interessa ao teórico dos diplomas. Mito é mentira. Abraão é pai de Isaac, meus ovo. Isaac é pai de Jacó, meus ovo. É tudo ficção. A tradição do norte virou neto, nem filho, neto da tradição do sul. Tudo mentira. Eu estou aqui na outra página, estou vendo onde eu já tinha lido, né? Essa composição certamente foi efetuada com o objetivo de promover a ideia da dominação de Judá sobre Israel? Não. Não. Isso aqui é pressuposto, conclusão do pressuposto de que quem montou foi Josias. Quem montou é o Sul na época pré-exílica. Então o sujeito assume um pressuposto, uma hipótese, e começa a raciocinar sem prestar conta para você.
Não faz nenhum sentido que tenha colocado Abraão na frente para que Judá, como é que são os termos geniais aqui? A dominação de Judá sobre Israel. Meus ovos, Israel não existe mais. É só para deixar claro que o judeu que está recebendo os panos de bunda fugidos, refugiados lá de Israel, é mais importante. O pessoal de Israel agora vai ter que se submeter ao que sobrar. Não tem nada de dominação de Judá sobre Israel. Doideira completa. Doideira completa. Seria dominação se a montagem fosse feita enquanto Israel estivesse lá. Espero que os dois não cheguem a essa loucura, porque aí já é psiquiatra que tem que tratar dos dois. A montagem, se foi feita no período pré-exílico, e para mim não foi feita no período pré-exílico, seria feito depois que Israel foi destruído. Você acha que Israel vai deixar o imbecil do Josias botar Abraão na frente? Ah, tomar banho. Eu acho que não é só pastor que trata a ovelha como idiota, não. Acho que esses pesquisadores tratam o leitor como besta também. Eu estou nos cascos. Tire aí os exageros, tá? Agora, esse sou eu. Estou no casco mesmo. A minha tarde não começou boa. E quem vai pagar é o autor aqui, que eu vou sentar-lhe o sarrafo qualquer bobagem que eu ler. Correndo o risco de ser leviano. O problema é meu, né? Você perdoe, caso houver espaço para perdoar no seu coração. Claro que eu perdoo os dois, tanto é que estou lendo. Agora, que é uma bosta, é uma bosta. Essa composição certamente foi efetuada com o objetivo de promover a ideia da dominação de Judá sobre Israel e, de fato, de submeter Israel a Judá, em um momento em que o reino do norte já não existia. Então, como é a dominação de Judá sobre Israel, gente? Não sabe escrever. Quando você diz a dominação de Israel de Judá sobre Israel, você está falando das nações. Aqui está apenas pondo a primazia traditiva de Judá na frente da primazia tradicional de Israel. Não tem nada de dominação. Mas tem 500 notas de rodapé, né? Em um momento em que o reino do norte já não existia e que Judá se tornou o único herdeiro das tradições do povo hebreu. Não existe povo hebreu? É historiador, hein? Historiador. Uma vez eu ouvi de um historiador que exegeta, eu como exegeta sou um idiota, eu tinha que aprender historiografia, porque eu sou um idiota. O que eu falo para um historiador que fala de povo hebreu? A palavra hebreu deriva da ficção de Ever, pai de Abraão, ficção pós-exílica. Não tem povo hebreu. Outra aposta que eu tenho que ler aqui. Na exegese antiga, que por vezes empregou um raciocínio de tipo circular, tipo que está aqui, o raciocínio deles é circular. Está chamando a exegese antiga de circular. Ele parte do pressuposto que a montagem foi feita com Josias e agora ele fica... Mas quem faz a exegese circular é a exegese antiga. Os bonitinhos não. Essa ideologia sulista foi frequentemente herdada pela pesquisa bíblica historiográfica. Se por meio de Abraão o reino de Judá possui a primazia nos relatos patriarcais e se constitui como o principal objeto da pesquisa tradicional, os textos extrabíblicos e a arqueologia demonstram que, sobre o plano histórico, Israel era a força dominante entre os dois reinos hebreus. Dois reinos hebreus. O historiador está chamando o reino de Israel de reino hebreu e o reino de Judá de reino hebreu. Com uma boca, ele escreve um livro dizendo que são dois povos diferentes, mas agora já virou povo hebreu. Está tudo errado. Tudo errado. Não é hebreu porque são dois povos diferentes e não é hebreu porque hebreu não é apiru bosta nenhuma. Hebreu é uma invenção sacerdotal posterior tirada de Ever. Os Ivri são os filhos de Ever, pai de Abraão.
Gente, é muita loucura, muita loucura. De um ponto de vista demográfico e econômico, Israel se desenvolveu muito antes de Judá, mas não tem nada a dizer sobre a história de Jacó e Israel e Judá. Nada a ver. Jacó e Abraão, Israel e Judá. Não tem nada a ver. Israel era muito mais poderoso? Era. Levou-lhe um sacode da Síria, meteu o rabo entre as pernas, veio se cagando de medo para ajudar. Socorro, socorro, fica aí. Fez um puxadinho e recebeu os caras lá. Na hora de juntar as tradições, Judá ficou na frente e Israel atrás. O que tem a ver o fato de que Israel era uma potência? Nada. Os territórios do norte, as duas margens do rio Jordão, os planaltos centrais e Galaade, eram densamente povoados desde o Ferro I, ao passo que os planaltos marginais de Judá tinham apenas uma população pouco numerosa. Não tem nada a ver. Continua não tendo nada a ver, porque a história geográfica não tem nada a dizer sobre o mito, porque é uma invenção pós-exílica. E mesmo que fosse uma invenção exílica, quando costuraram aqui embaixo, já é tudo morcegação. Não tem nada de histórico nisso. Nessa época, a proporção entre os habitantes dos planaltos de Israel, incluindo Galaade e Judá, pode ser estimada em 25 contra 1. Eu pensei besteira. Tem o 5 contra 1 e o 25 contra 1. 25 contra 1 são 5 meninos no banheiro. Essa questão de que o norte era mais povoado do que o sul não tem absolutamente nada a ver com coisa nenhuma. Uma coisa é você estudar história, outra coisa é você ver o que os sacerdotes fizeram com os textos. Os textos são mentira. Os textos são ficção. Na melhor das hipóteses, você assume que Jacó é um personagem da tradição. O que vai escrito está tudo inventado e alterado. No caso de Jacó, talvez tenha preservado alguma coisa, mas sei lá. Sei lá. Eu vou parar por aqui. Já está com 22 minutos, vou parar por aqui. Eu não estou bem e vou acabar falando besteira. Daqui a pouco vem Bel me chamar a atenção. Então vou terminar por aqui. Eu paro na página 100, nesse 25 contra 1. Daí eu sigo no próximo vídeo. Com o perdão dos meus arrobos e das bobagens que eu disse, lembre-se de tirar tudo de errado que eu disse e deixar só o que está certo, se é que vai sobrar alguma coisa, mas disseram tanta besteira que eu acho que eu disse menos besteira do que os dois juntos. E se você considerar que ali é 2, é que eu estou sozinho, mesmo que eu dissesse mais besteira que os dois, eu ainda estava vencendo. Deixe o like, deixe um comentário, não vá rir de mim, hein? Ria comigo, não de mim. Compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Tchau, tchau. Vamos ver se no próximo vídeo tem alguma coisa que preste para a gente ler, né?